Salve, salve! Sejam todos bem-vindos. Estamos retornando com o programa Bate Prato. Hoje, especialmente, estamos aqui no próprio espaço do programa, que é o Bate Prato, que foi inaugurado ano passado, que é o Bate Prato Cultural. Então, estamos num espaço novo, que é do coletivo Panelarte, né? É importante a gente explicar isso porque o Bate Prato nasceu do Panelarte, né? Que é o coletivo que é formado por mim, pela Rafa. Então, a gente está muito nervoso e muito feliz, ansioso, ainda mais porque tem um convidado aqui muito especial que eu vou apresentar logo mais. Mas só para apresentar esse espaço aqui, ele foi inaugurado outubro do ano passado, se eu não me engano, acho que dia 14. E foi conquistado com muito suor, assim. A gente levou em torno de 5, 6 meses para que ele ficasse pronto, né? Então a gente montou esse espaço tanto para abrir propostas para eventos culturais, como para oficinas e receber outras propostas de coletividades da região da Zona Leste, né? Para que possam vir aqui usufruir do espaço, apresentar os seus trabalhos. Então, no espaço, a gente tem tanto o ambiente para a gente gravar, como a gente está aqui agora, como o ambiente das crianças, das salas de jogos, o espaço da frente, que é onde a gente vende, né, os nossos produtos, as nossas comidas que a gente faz. E esse ano, especificamente, a gente está comemorando 10 anos de coletivo, então a gente está muito feliz. E hoje, especialmente, a gente monta um cardápio que é o cardápio desse espaço, né? Então a gente tem aqui algumas comidinhas que eu quero apresentar para vocês, que aqui é o empadão, que é um empadão de frango que geralmente a gente sempre faz, né? Aqui é o bolinho de feijoada, o famoso bolinho de feijoada que todo mundo gosta, tá sempre no cardápio também. Dadinho de tapioca que a gente lançou recentemente com a geleia de pimenta, né, que acompanha. Os mini pastéis, que tem o molho de bacon e a pimenta que acompanha, né? Então, especificamente hoje, a gente montou o cardápio, que é o cardápio do próprio espaço. Esse espaço, ele é localizado aqui na Avenida Pires do Rio, número 1178, né? Ele está aberto geralmente aí de quarta a domingo. E as publicações, as divulgações do espaço, a gente divulga na página do Panelarte, que é @Panelarte. Tá? Então, o espaço é aberto para que vocês possam vir conhecer. E tem o programa, que é o Bate-Prato, dentro do Bate-Prato Cultural, que a gente grava aí, geralmente em temporadas, né, anualmente. Esse ano, especificamente, é o primeiro episódio da terceira temporada do projeto Comida, Memória, Afeto e Identidade, que é o nome do nosso livro, que foi contemplado pelo Fomento à Cultura da Periferia. E hoje a gente vai receber um convidado que foi bem difícil chegar aqui, porque aconteceu 500 mil imprevistos, né? A gente marcou várias vezes, enfim, aconteceram várias coisas. Da última vez que a gente marcou não deu certo, porque infelizmente roubaram os fios do espaço, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E falando isso aqui justamente para que, gente, né, não que ninguém tenha culpa ou seja responsável por isso, mas que é muito difícil quando a gente abre um espaço cultural que é para fomentar a arte e cultura dentro da periferia e a própria periferia quebrada acaba é, degradando, né, esse espaço que foi feito para todos, independente de gênero, classe social, enfim. Então, a gente teve que adiar a gravação, mas conseguimos marcar novamente. Estamos aqui com o Frieza, meu super amigo. Seja muito Tudo bem-vindo. bem? Da Tá hora. nervoso pra caramba? Ah, Fica sim, lógico. tranquilo. Não, mas também com essa mesa farta, na sua presença, no panel art, entrevista. Aí bate um certo nervosismo, é inevitável, mas Normal, né? na moral, muito grato aí pelo convite, um momento de muita felicidade. Tá na sua presença e tá também diante dessa mesa também, né? Que convenhamos. Na moral. Sim, sim. Gente, o programa, como eu sempre digo, a proposta é essa mesmo, que os nossos convidados, que são artistas da Zona Leste, sejam bem-vindos, né? Com uma mesa farta, sim, com comida boa, bebida, à vontade, porque a gente precisa dar esse valor, esse reconhecimento para os artistas da nossa quebrada, da nossa periferia, seja ela qual for, né? Especificamente aqui da Zona Leste, porque nós somos a Zona Leste.
ao invés de só supervalorizar artistas de fora. Então, o programa tem essa iniciativa de chamar artistas daqui, né? E a gente começa sempre por artistas que são próximos a gente. Então, a gente teve aí um caminho, né, de pessoas que vieram. E agora chegou a vez do Frieza, que é uma pessoa que eu admiro muito. Conheço há muito tempo, não era amiga dele, né? Eu conhecia por vista, todo mundo falava do Frieza, 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 o cara do rap, da dança, disso e daquilo. E aí, uma vez, né, do nada, o Frieza aparece lá na minha casa. Por quê? Porque ele namora com a Pamela, né, a Bien Rosa, que já veio aqui no primeiro programa, que é uma super amiga, irmãzona minha. Ela não é nem minha amiga, ela é minha irmã, né? E aí eles estavam de namorico e tal. E aí ele apareceu lá, eu fiquei super feliz, porque era um cara que eu admirava muito, já conhecia, né? Mas não tinha contato. E aí esse elo se formou com mais força e hoje considero como meu irmão também. E é um cara super inteligente, super cabeçudo, super teimoso, super cabeça dura, mas é uma pessoa que tem muitas ideias pra frente e que tem muito a ensinar, muito passar pra gente. Então, super vale a pena a gente chamar ele aqui pra trocar essa ideia. Ah, da hora. Não, primeiramente a recíproca é verdadeira, Bia, você é doido. Não, tipo, eu não conhecia vocês também, eu lembro também de trombar vocês ali, tipo, num rolê ou outro tal. Mas principalmente ali na ocupação do Ermelindo, né? Trombar vocês direto. E eu já tinha uma admiração também pelo tempo que vocês faziam, tá ligado? Fosse Sim, da sim. poesia, fosse do grafite, tá ligado? No corre, até mesmo no hip hop, né? Tem o grupo lá da Marisa e Sim, da sim. Pamela, o Sou Rosa, então. Eu já tinha esse olhar assim de admiração. Eu falei, nossa, pessoal da hora, um corre, tá ligado? Umas ideias interessantes e tal. E Sim, aí a vida sim. acabou nos encontrando, né? Sim, Fazendo. destino, né? Nos, Caminho é coisa séria. acabou nos unindo, né? Exatamente. E aí a gente vai começar fazendo a primeira pergunta, que é uma curiosidade de todo mundo, né? Porque seu nome não é Frieza, né? Frieza. Não, meu nome não é Frisa. Seu nome não é Frieza. E Não. aí, por que Frieza? Por Da que onde que Frisa? veio esse apelido? Só pra explicar pro pessoal. Não, entendi. É o meu nome mesmo. Aí vai muito ao gosto do cliente, porque o meu nome pode ser Anderson ou pode ser Jorge, né? Porque o meu primeiro nome é Jorge. Só que eu nunca fui criado como Jorge, eu fui criado como Anderson. Que é o meu segundo nome, é nome composto. Nome chique, né? Nome composto, tipo Jorge Anderson, Dois Pedro nomes. Henrique. Dois É, nomes, né? dois nomes. A pessoa pode escolher como que vai chamar. Exatamente. Mas é o nome que me chamam, por exemplo, quando eu tô no trampo, ou quando, por exemplo, quando eu estudava, que é comum, né? A professora vai fazer a chamada ali, e vai chamar pelo nome e tal. Tanto é que quando eu era novinho, pivetinho de escola, a pessoa me chamava de Jorge, que me rolava até um estranhamento, que ninguém me tratava de Jorge e tal. Mas firmeza. Agora, do apelido, esse apelido Frieza, a responsabilidade é do humano que eu acho que você conhece, o Malulo. Manu, oitavo batalhão. Conheço. É responsabilidade inteira dele, porque qual que foi? Foi tipo, acho que 99, 2000, a gente teve a ideia de montar um grupo de rap, né? Foi o primeiro grupo de rap que eu participei, que era o Contrak. Aí esse Contrak, ele era eu, o Manu, o Catuca, que era um truta meu de infância, que morava na minha rua, tá ligado? Parceirão de rolê de vila, de roda de break e tal, dançava break comigo. Alex Cabeção, que era um mano também, truta de vila, tá ligado? Ali do Parque Paulistano. Que também dançava break, maluco que era ligeirão nos pulos, no Mortal. Quem mais? Eu, Malu, Alex Cabeção, Catuca e o Tom. Tom, que era um DJ, tá ligado? Tava iniciando nesse processo de aprender a tocar e tal. E que era um mano enciclopédico de som, sabe esses mano que você vai trocar uma ideia Sabe tudo. sobre som, sabe o ano do disco, o estúdio, onde foi gravado, quem treta com quem, e qual que é a junção, não sei mais o que. Era esse mano aí. Aí a gente voltou esse grupo que era o Contrak. O meu primeiro grupo. Tem até um outro trampo que tá gravado, você consegue encontrar por aí, tá ligado? Nas plataformas e tal. E aí, qual que foi? Quando a gente começou a fazer os nossos ensaios, estamos lá fazendo letra e compondo e tal. Aliás, na verdade, antes até do ensaio, a gente tava compondo, primeiramente. Aí depois de compor, a gente começa a fazer os ensaios, tá ligado? E aí no ensaio, é o primeiro grupo de rap, nunca tinha se apresentado. Lógico, né? Então você vai ensaiar cada detalhe, os pormenores, tudo ali que você imaginar na apresentação.
Aí a gente foi ensaiar, a gente se apresentando pro público, salve, salve, aqui é o Grupo Contrac, o meu nome é Anderson e tal. Nesse primeiro ensaio, quando eu me apresentei e falei, ó, meu nome é Anderson, o Manu falou, mano, pode parar, parça. Anderson não rola. Jamais na minha vida eu vou chamar você de Anderson em cima do palco, tá ligado? Aí qual que foi? Pra esse apelido Freeza, não levou nem 5 minutos, assim. Tá ligado? Não foi eu que escolhi. Eu queria ser o MC que tivesse escolhido o meu apelido, mas não. Escolheram por mim, tá ligado? Aí o Manu, ele ficou o quê? Acho que menos de 5 minutos, ele ficou tentando bolar um apelido e tal. Aí, de repente, ele deu um apelido que não era Freeza, era Freeze. Que era um movimento de break, que você congela e tal. E ele fez uma associação com a levada que eu tinha, que era algo mais rápido, uma levada mais quebrada, que ele achava que combinava. Então não era nem Freeza, era Freeze. Freeze. Aí, firmeza, o apelido. A gente vai, eu vou cantar a primeira vez, né? O Manu ele chegou a participar de outros grupos e tal. Mas vou cantar a primeira vez ali no Urbanos, que era no Parque Paulistano e tal. E aí, tipo, o primeiro cara que eu me apresentei, ô, salve, qual que é a sua graça? Ô? É, Freeze. Ah, Freeza, né? Firmeza e tal. Aí o outro é Freeze. Ah, Freeza e Então firmeza. não foi nem humano, Quando, foi outra pessoa que quando eu acabou fui dando ver. apelido. Então, mas o Manu é outro. Aí quando eu fui ver, isso se difundiu, se propagou, tá ligado? Tipo, tanto evento de rap, evento de hip hop, como também na vila. E até em casa o pessoal já tava me chamando de Freeza. Isso quando faz um trocadilho infame, né? Ô, Brisa, não sei o que e tal. Sim, Mas sim. esse acabou virando o meu apelido e É, pegou rápido, se propagou, tá ligado? não, muito rápido. Tanto que quando eu te conheci, eu já Já era Freeza, né? conheci. Tipo assim, te conheci não, né? Quando eu fiquei sabendo quem era você pela boca de outras pessoas, porque eu não te conhecia ainda, Uhum. conheci por Frieza. E a gente já tem uma relação, já faz uma cota, né? Uns anos, não lembro exatamente quanto, mas fui descobrir o seu nome faz pouquíssimo tempo. Acho que Exato. faz As menos pessoas de um só, ano. só sabem qual é o meu nome assim, acidentalmente, Faz tá ligado? menos de um O meu ano. nome não revela a minha identidade secreta, tá ligado? Exatamente. E aí, assim, aproveitando que você já falou dessa caminhada do primeiro grupo que você fez parte e tal, queria que você falasse um pouco para que as pessoas que estão assistindo conheçam um pouco da sua vida, né? A sua vivência de vida e da sua vida profissional também na arte e na cultura. E com os movimentos que você faz parte. Você já nasceu lá no Jardim Helena? Jardim Helena, Vila Mara? Ah, eu não nasci ali, mas eu mal lembro onde eu nasci, assim, pra você ter uma ideia. Porque eu fui pro Vila Mara ali com 2, 3 anos de idade, alguma coisa do tipo. Porque meus avós moravam lá, né? Aí, tipo, o meu pai, ele abandonou minha mãe, assim, essas histórias de eu vou comprar um cigarro, já volto. E nunca mais voltou. Rolou com a minha mãezinha também, né? Aí ela tava lá com os 3 filhos, ela tava grávida do meu irmão mais novo, o meu irmão do meio, se não me falha a memória, que tinha acho que 2 anos, e eu tinha 3 ou 4. A gente foi pro Vila Mara, assim. Então, o que eu consigo lembrar da vida, do mundo, e quando eu começo a ter noção das coisas, o mundo à minha volta, e onde eu moro, e o meu lar, e a minha rua, e o meu bairro, quando eu começo a tomar consciência disso, já era Vila Mara, né? Então, Que é ali perto daquela praça ali, que isso, era Casarão. É isso, Casarão que exatamente perto da fala? praça, perto do Porque Mutirão, porque eu ali. conheci você dali. Porque o Panelarte, quando começou basicamente meio que ali. Ali, Ermelino, que a gente levava a nossa barraquinha pra vender umas comidas nos eventos que tinha ali. Foi ali que conheci você. Ah, sim, rolavam uns E eventos ali, aí, né? A ocupação cultural da Praça do Helena. Eu acho isso, que foi num evento que a gente organizou junto com o Sarau do Umbigos, que era contra a redução da isso, maioridade penal, dentre outras bandeiras isso que eu não lembro. mesmo. Foi da hora aquele evento mesmo. Colou lá Mães de Maio, alguns movimentos, algumas Isso, e aí a organizações, gente e teve rap e as falas. colamos várias vezes ali, enquanto ainda o Sarau dos Domingos rolava, né? Quando tinha o Dani e tal, Exatamente. presente sempre. Sim. E foi quando a gente se conheceu não, né? Eu conheci você, porque você nem sabia quem eu era. Aí você E- deixa visto lá, aquela Mas tá memória, tudo beleza. bem. E aí, queria que você falasse um pouco dessa sua vivência, né, no seu bairro, com a sua família, Bairro, seus irmãos, bairro e família. sua mãe. Entendo. Ah, de família e bairro, sei lá, levando em consideração minha família, assim, do que eu posso dizer? É uma família que a gente pode colocar como tipicamente operária, vamos colocar dessa maneira, tá ligado? Levando em consideração os meus tios, todos metalúrgicos, né? A minha própria mãezinha, ela também trabalhava na época ali na Santista e tal. O meu avô trabalhava em fundição, né? Siderurgia, alguma coisa do tipo.
E ele trazia em si, inclusive, as marcas, né? Do que era trabalhar em fábrica em determinados períodos e tal, porque ele não tinha alguns dedos das mãos, né? Acho que não tinha dois ou três dedos, alguma coisa do tipo e tal. Iam só o cotoquinho e tal. Lembro que eu perguntava pra ele, seu João, mas... Pivetinho, né? 5, 6 anos de idade. Mas, seu João, o que que aconteceu com seus dedos e tal? Fui no gato comer, não sei o quê. Era assim, né? Então, uma família tipicamente operária e para tudo, também no que diz respeito às conversas em casa, né? Que é o que eu consigo lembrar vagamente, né? Porque quando eu era criança, era os anos 80, né? E os anos 80 é um ano que é considerado um ano de... É uma década, né? Considerada de muitas lutas operárias e tal, e muitos movimentos, e greves, né? Quando a gente fala dos anos 80, a gente fala de estágio da Vila Euclides, lotado em Assembleia de Trabalhadores. A gente fala da década de 80, a gente lembra das manifestações em 1º de maio, com 150 mil operários, 150 mil trabalhadores, né? A gente lembra dos lemas, né? Patrão só, o único diálogo que o patrão conhece é a máquina parada. É o único diálogo que o patrão conhece, né? Então, um período de muitas lutas, né? E que acabava criando uma atmosfera até mesmo em casa, né? Do qual eu consigo lembrar vagamente, né? Muito criança e tal. E isso era mais latente se tratando de São Miguel Paulista, né? Que São Miguel Paulista era mais nervoso porque, tipo, São Miguel é um bairro que vai crescer em torno ali da nitroquímica, né? E na nitroquímica, a nitroquímica ela tinha um apelido, né? Nesses períodos que era a fábrica mais insalubre da cidade de São Paulo, ou seja, uma das fábricas mais perigosas, com muitos acidentes, né? Um ambiente ali mortífero, péssimas condições de trabalho, a média salarial ali era menor, dentre outras coisas. E uma fábrica instalada na periferia e tal. Então era considerada uma fábrica extremamente insalubre, mas ao mesmo tempo a fábrica mais militante da cidade de São Paulo. Também de muitas lutas, muitas rebeliões. Se você pegar a história, é que eu não me lembro precisamente a data. Eu acabei encontrando isso assim casualmente. Eu estava fazendo uma pesquisa nesses sites de memória, né? Memória das lutas contra a ditadura militar e tal. A Litroquímica, por exemplo, acho que em 57, ela teve uma greve ali, que é uma greve que, para além da greve, ela se tornou ocupação de fábrica. A ocupação de fábrica é como quem diz, né? Fala, olha, isso aqui, essas riquezas, quem produz somos nós, é nós aqui que trabalhamos, nós que edificamos e erguemos tudo isso, isso não pertence, isso aqui não pode funcionar de acordo com o lucro de um patrão, de um pequeno grupo, tem que funcionar de acordo com os interesses da população e dos trabalhadores, né? Em 57, e houve inclusive intervenção militar na nitroquímica nessa época. Teve cerco ali desse cordão, né, que foi feito ali pelos militares, das mães e das companheiras operárias para jogar comida, mantimento, dentre outras coisas, né? Você vai saber daquilo que ficou conhecido como Batalha de São Miguel, que também foi um movimento operário, com enfrentamento com a polícia e coisas do tipo, né? Então tudo isso marcava meio que a atmosfera do que era São Miguel nesse período, que era um período de um movimento operário muito pulsante, muito combativo, das campanhas salariais contra o arrojo salarial, é um movimento do qual a gente acaba se lembrando pouco, né? Porque da ditadura militar a gente lembra muito, por exemplo, da luta dos estudantes, a gente lembra dos nossos heróis guerrilheiros, a gente lembra de Lamarck, a gente lembra de Marighella, só que a gente lembra pouco desse movimento operário, né? Um ascenso operário que foi fundamental, inclusive, na derrubada da ditadura militar, né? Que ocorreu sob muita repressão, sob muita luta, né? Um movimento muito importante. Então isso marcava essa atmosfera. No bairro, por exemplo, eu lembro de quando ia para a escola para estudar lá com 7 anos de idade, ali onde é os prédios ali, o mutirão, ali era a ocupação. O povo ocupava aquele terreno ali direto. Então eu lembro das tendas ali, dos barracos e tal, e ora uma presença muito forte ali da polícia para reprimir, ora a presença da imprensa. Lembro de movimentos de moradia, presença ali no bairro. Lembro de associações de moradores também muito atuantes, né? Então isso marca um pouco a minha infância, lembranças que eu tenho de infância. Inclusive nas brincadeiras, né? Você gosta de um dominó. Minha família, nossa. Reunião familiar de domingo. Dominó. Dominó, 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 dominó. Organizava um bingo também, que eu achava uma boa ideia que um dia a gente tem que fazer. Ah, Que tinha um bora! bingo que eles faziam ali com feijãozinho, a cartela. Eu lembro dos meus tios lá soltando os números e tal. Isso lembra que eu tenho de infância. Isso fora o futebol, né? Minha família doida por futebol, a maioria corintiana, eu São Paulino, mas tinha aquela coisa de, não, demorou. Vamos aqui assistir jogo, assistir Só futebol. você é São Paulino. Eu e meu irmão mais novo.
que é É o corintiano. resto é corintiano. Acho que tem um tio que é santista, se eu não me engano, que é o tio Cláudio. Ele é santista e tal, mas de resto é corintiano e tal. É que o negócio é que São Paulino vem por parte de pai. É a única herança que meu pai me Entendi. deixou, assim. O Qual era, time. qual a herança que ele me deixou? Torcer para o São Paulo. Fora isso, eu não deixei herança Ele nenhuma. vazou quando você era novinho? Novinho, novinho. Coisas dos pais eu nem consigo lembrar. Eu não me lembro também quando ele reapareceu. E também nunca guardei rancor. E em contrapartida, me dava muito bem com a família dele, com a minha avózinha, a dona Helena, era muita gente boa. Tio Carlos, tio Johnny, primo Marcelo, eram Sim. pessoas maravilhosas. Mas eu lembro disso, né? Então, isso é da minha infância. Nos anos 90 e aí até uma transformação da realidade, assim, vamos colocar dessa maneira. Que todo esse movimento que eu estava falando para você, ele vai recuando, né? E ao mesmo tempo, os anos 90 é uma década de muitas derrotas, né, para os trabalhadores. É o ano da flexibilização dos direitos trabalhistas. É o ano que a gente ouve falar muito de neoliberalismo, que não tem que ter Estado, porque o direito dos trabalhadores atrapalha, porque não tem que ter empresa pública, toda empresa vai ter que ser privatizada, porque tem que modernizar o país. Reforma da Previdência, com Fernando Henrique Cardoso chamando os aposentados de vagabundo. É mais ou menos esses os anos 90, né? E com resquícios, inclusive, daquilo que é a estrutura da própria ditadura militar e a violência, que é a presença de muito grupo de extermínio, né? Esquadrões da morte, coisas do tipo. Nesse período, ainda era, e até hoje, né? Vamos combinar, Sim. muito atuante, né? Nas periferias de São Paulo. Que o rap retrata muito bem isso, né? Quando eu vou ouvir os primeiros sons e tal, você pegar um som do Consciência Humana, por exemplo, que é acho que é de 94, tá na hora, que ele vai relatar ali, né? Vou citar alguns nomes para você acreditar. Pé de Pato, Cabo Bruno, Conde Lopes passaram por lá, cheios de razões e calibres em punho e tal. Então, marcado por tudo isso. Um recuo do movimento operário, muitos ataques sobre a classe trabalhadora, desregulamentação da economia, privatização do patrimônio público, daquilo que foi construído com suor, com muita luta, com muito trabalho do povo, e uma piora, né, das condições de vida e tal. Esse é os anos 90. A única coisa que presta nos anos 90 é o São Paulo, Tele Santana e o hip hop, né? O hip hop também, né? Acho que o hip Mano, hop, inclusive, dá pra falar que era. Nos anos 90, quando ele surge, dá pra gente falar que ele é o elemento mais progressivo que se tem na realidade, assim. Que ele vai fazer as denúncias, que ele vai fazer a crítica, que ele vai fazer um retrato, né? Que a gente pode considerar como registros históricos, né, do que a vida na periferia e tal. Então, os anos 90 ele é marcado por tudo isso, né? E muitas mudanças, inclusive minha família até mesmo mudou, tá sim. ligado? Mudou, mas a minha família, mas eu tô falando enquanto uma categoria, tô falando de uma classe social enquanto um todo, né? No seu período, enquanto eles foram chamados, eles atenderam ao chamado do seu tempo, né? Então, se hoje mudarem, alguns outros têm uma outra perspectiva, detêm um outro horizonte, não enxerga mais nas lutas coletivas, não? Aquilo que seria o caminho para que ele possa ter uma vida melhor, eles também não têm culpa, não? A culpa é muito mais de quem estava à frente, de quem Exatamente. dirigia e das lideranças que mudaram, inclusive, muito mais do que esses trabalhadores, convenhamos, né? Que hoje está em cargos, em governo, em ministério, dentre outras coisas. Então, Sim. Olha como que é, né? Por isso que eu perguntei pra você da sua vivência, tipo, como é que foi da sua quebrada e da sua família, porque uma coisa é a gente relatar como é que a gente viveu na nossa infância, onde a gente viveu na nossa quebrada, só que você vai, tipo, muito além disso, né? não. Você, não. A Vai, vida pelo amor de Deus, é a nossa gente, vida. convenhamos, né? Não, mas assim, além de você relatar a sua vivência, você relata, tipo assim, a situação política da qual você viveu todos esses anos, entendeu? Então é muito interessante isso, porque você sempre esteve ligado em todos esses movimentos políticos. E eu ia fazer essa pergunta depois, mas como você já engaixou isso agora, como que começou esse seu interesse, essa sua movimentação política mesmo? Ah, Porque você entendi. participa também de vários atos, de vários protestos. Ah, sim, disso a Você gente, gosta pra a gente caramba. busca estar presente, né, e tal. Exatamente. Mas aí, como começou? Tipo assim, porque você tem muita informação, uma bagagem muito grande, tipo assim, de conhecimento.
de anos, de vivência mesmo, né? Desde quando você era adolescente, desde quando você era criança, né? Até então. E aí, quando começou esse seu interesse, essa relação sua com o movimento político? A relação com alguns movimentos, né? Ah, eu acho que não dá pra falar da minha participação em alguns movimentos e quando eu vou passar a colar, tá ligado? E exercer algum tipo de militância e tal, sem falar do hip hop, né? Na verdade, é o hip hop que vai me levar para esses movimentos a partir do momento em especial que eu vou começar a cantar rap, né? Sim. O meu vínculo com o hip hop ele já era muito profundo, né? Mas era por conta do break, né? E aquela parada do baile, a nossa relação com o break, com o popping, principalmente que a gente gostava de dançar aqui, popularmente conhecido como robozinho e tal. Essa era a nossa relação, de roda de break, colar no baile, colar na São Bento. A gente pegou aquela reta final ali da São Bento, que agora foi retomado, tá acontecendo, né? Mas ele no. Acho que é São Bento, a primeira vez que eu coloquei os pés lá. 95, 96, alguma coisa do tipo, né? Então ali você já tinha o hip hop, inclusive alguns falam que o conhecimento ele seria o quinto elemento, né, do hip hop, ou uma base, um alicerce ali para os quatro elementos, e tal. Então a gente tinha isso muito arraigado, né, de buscar o conhecimento. Não, mas e a leitura, e buscar se conhecer, e onde a gente vive, e o entorno, dentre outras coisas. Mas isso se aprofundou muito quando eu comecei a fazer rap, né? E aí quando eu comecei a fazer rap, mano, até para que você não fazer uma letra boroca, tá ligado? Você fala, porra, mas precisa ler, precisa conhecer a história que não se encontra ali nas páginas oficiais, né, e tal, tá ligado? Aí a partir disso, fazendo rap, fui tendo contato com porque alguns movimentos que organizavam, né, os eventos de rap e de hip hop. Então, a partir disso, trocando uma ideia e debatendo com meus trutos, com os camaradas e tal, eu acabei conhecendo alguns movimentos, né, identificados como movimentos de esquerda e tal, do que eu passei a participar. Aí, por exemplo, quando foi? Acho que foi em 2002. Eu entrei no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, por exemplo, que permanecia ali até em 2015, alguma coisa do tipo. A partir do que eu conheci, quando eu conheci, estava tendo uma campanha de plebiscito contra a ALCA, contra a dívida externa, contra a Vale do Rio Doce, dentre outras coisas, das quais me foge aqui, me foge da memória, tá ligado? Mas é até por conta da própria letra que eu escrevia, eu sempre tive muita referência daquilo que seria um rap mais politizado, vamos colocar dessa maneira. Ouvia muito GOG, por exemplo. O GOG era uma forte referência. Ouvia direto, tá ligado? Eu admirava muito o discurso, a postura mais combativa, tá ligado? E ele tocava nessas questões, inclusive, da auto-organização e de movimentos populares e tal. Então, a partir disso, acho que esse foi o caminho que me levou, né? Para os movimentos sociais e para os movimentos populares. Hoje eu não pertenço a nenhum movimento, assim. O meu partido no momento é o Sujeira Brasileira. É minha mãe, que é o Panelar, que a gente cola aqui para dar um suporte. É meus parceiros do Romano Salt System e tal. Mas a gente procura se manter conectado, né, com os movimentos e participar dos atos. Seja a luta contra o 6 por 1, seja uma manifestação é, é, exigindo a punição de golpistas, seja manifestações em defesa desse povo maravilhoso que é o povo palestino, né? Então são os movimentos dos quais a gente se engaja, que a gente cola. Então, a sua relação com o hip hop começou depois, veio a Não, dança. não, a dança já era o hip hop, né? Um elemento do hip hop, o break dance. Sim, mas aí o hip hop eu digo especificamente pra você quando você começou a cantar, quando você começou a fazer rap, quando você começou a escrever de fato. Ah, não. Não, eu digo, a minha relação com o hip hop, assim, ó, quando eu vou ter meu primeiro contato, do qual eu posso falar que não, aqui foi um contato sério, ó. Olha, essa aqui é uma cultura da qual eu quero me tornar adepto, que eu admirei, achei bem louco e tal. Isso aí vai. Nossa, acho que foi em 92, 93, num trampo, que era aqui perto que eu tinha, na Avenida São Miguel. Eu tinha uns 13, 14 anos, alguma coisa do tipo. Que era um trampo que era o seguinte, né? Que a molecada ia lá no escritório, aí pegava uns negocinhos tipo toalha de mesa, avental, uns negocinhos de plástico e tal, e revendia para uma empresa. Aí colocava todo mundo na perua, colocava pivetado, jogava ali num bairro qualquer. Aquele trampo, sem registro, sem nada, só ganhava o que vendia e era uma merrequinha e tal, tá ligado? Mas já para ajudar em casa, né?
dentre outras coisas e tal, nesse trampo. Nesse trampo, eu fui conhecer, por exemplo, é, o, o primeiro MC, por exemplo, um cara que cantava um rap, que eu acho que o nome dele era Rony, por exemplo. Eu não sei se eu vou lembrar. Ele fazia parte de um grupo que o nome era Tubarões do Rap. O nome que é muito típico de grupo das antigas, assim, tá ligado? É coisa que vem lá dos anos 80. Balinhas do rap, não sei o que do rap. O nome era Tubarões do Rap. Aí eu lembro que, tipo, a gente admirava muito a postura, que era um mano muito articulado, e um mano muito inteligente e tal. Parecia o Chuck D até mesmo na maneira que se vestia e tal. E lá foi o primeiro contato que eu tive com um break também, né? Que eu vi os manos dançando um break, tá ligado? Fazendo um moinho no meio do asfalto, fazendo um aéreo, né? Porque a gente chamava de aéreo, fazendo uns aéreos. Eu tava falando, nossa, muito louco. Quero fazer isso na minha vida, é isso que eu quero ser quando eu crescer, tá ligado? Então aí já era uma relação com o hip hop, né? E aí, tipo, a partir daí eu vou começar a frequentar os bailes e tal. Nos bailes eu fui ver o break na roda de break. Aí foi paixão à primeira vista, tá ligado? Na hora que eu vi, falei, nossa, preciso aprender isso. Eu quero dançar break e que não sei mais o que. Para minha sorte, os mano que colava comigo era da mesma brisa. Não, vamos dançar break, vamos treinar e tal. Então você tinha essa relação já, do break, do treino. Formar grupo de break, tá ligado? Na época a gente tinha um grupinho ali que era o Aéreos Break, se eu não me engano, que era eu, Catuque, Fabinho. Só que toda a nossa banca, inclusive meus irmãos, assim, a gente dançava, sei lá, Renato dançava, Belo dançava, Edmar dançava, todo mundo dançava break. Era uma banca na quebrada, o que nos movia era o break. Isso foi durante muito tempo. Eu fui começar a fazer Então, rap. existiu um grupo de Sim, sim, break sim, na época. Vocês sim. chegaram a se apresentar, participar de como é que fala? Competição. Não é A, a com- competição o nome. Tinha competição, era o racha, não? É, o Mas a racha. competição era na rua, era na roda de break, era tretando. Era Evento e tal, vocês participavam? alguns, mas o nosso negócio, a nossa brisa mesmo era o baile, não? Era roda de break no baile. A gente treinava a semana inteira e praticava e tal. Tentava aprender novos passos pra combater, rachar no baile, tá ligado? Essa era a brisa e essa era a graça. É que é o lance do break no baile, que é uma parada que é. Como é que eu posso dizer? O break no baile, ele tinha uma parada que era um break meio que autodidata, assim, tá ligado? Tanto é que, por exemplo, alguns termos tipo popping, que era o que a gente dançava, a gente foi saber o que era popping, tipo, 1 ano e meio, 2 anos depois, que a gente já dançava popping. A gente não sabia. A gente chamava da maneira como popularmente era conhecido no baile, que era aéreo, tá ligado? A gente foi conhecer bem depois, ali na São Bento, com a gente dançando, com um mano, acho que era o Franquejara, chileno, não lembro, que falou, ó, da hora, dançando um popping. Aí nós teve que, o que que é popping? Pop, é isso que vocês estão dançando e tal, tá ligado? Sim. Mas era isso, era um break muito autodidata. Você tinha que aprender, você aprendia olhando. Era uma parada que era tão cabulosa que se você perguntasse pra alguém, não vou te ensinar nada. Aprende aí, aprende sozinho. Dá seus pulos e tal, tá ligado? E até hoje você dá umas brincadinhas, né? Brincada, né? Nas festas, Exatamente, nos eventinhos que mas nós é tão faz. somente uma brincada. Eu sempre fui um b-boy bem meia boca, mais ou menos, tá ligado? Não, 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 Frisa, não me conhece, não. E aí, depois Mas muito disso, apaixonado. que foi quando você foi fazer parte do seu primeiro grupo de rap. Sim. Ah, muito tardiamente, né? Eu imagino que geralmente alguém quando vai começar a fazer rap, começa ainda mais no cenário de hoje, né? Rap é bem mais popular, tem bem mais espaço, dentre outras coisas. Digo popular assim, no sentido de audiência, né? E de Sim. ibope, toda a visibilidade. Então hoje, acho que 13 anos, 12 anos, 11 anos, 14 anos já tá fazendo letra, ali, escrevendo e tal, fazendo um freestyle, uma rima. Eu fui começar a fazer rima, fui começar a escrever, eu já tava com 99, 21 anos de idade, aproximadamente. Tá novo, pô. É Você acha que novo, tá é novo, né? velho? Mas em detrimento da idade em que geralmente começa a escrever, né? Eu comecei tardiamente, de fato, tá ligado? E era uma parada que eu nem imaginava cantar rap na minha vida, assim. Não passava nem nos meus mais remotos sonhos, tá ligado? Só que foi a ideia de um mano chamado Alex Cabeção, tá ligado? Ele teve essa ideia. E até hoje eu não sei o porquê. Qual foi a motivação? Qual foi a inspiração? Da onde partiu a ideia de montar um grupo de rap? Até hoje eu não sei porquê, qual que foi. Ele nos reuniu, ele começou ali no. Quando a gente se reunia para fazer as primeiras letras, só que ele mesmo rapidamente debandou, tá ligado? Desistiu. As responsas da vida, alguma coisa do tipo, tá ligado? E a gente permaneceu. Mas eu mesmo, eu nunca sonhei
em cantar rap, mas aí comecei a escrever minhas primeiras letras ali e tal. Aí mostrava pros mano, e aí, o que que você acha? E vai aprimorando, e vai elaborando, e você vai avançando, vai pegando a manha. Até que realmente, né, chegou um momento que eu falei, parece que eu tenho Algum algum nome. jeito pra escrever e tal, tá Antes ligado? disso, você participou de alguma batalha? Já chegou a fazer batalhas? As Batalha de batalhas de rima? rima e tal, ou Não, nossas não? batalhas era só na esquina, no evento. Batalha que nem você vê, às vezes, aqui no rolê, tá ligado? Não tem um mano que cola, e aí, Que nem Frisa, nós faz, vamos fazer uma nada. rima aí, não sei o quê. Era mais ou menos nesse sentido aí. Agora, participar de batalha, eu nunca participei, não. E aí, Eu não quero. o Sujeira Brasileira veio quando? Sujeira brasileira. Ó, o sujeira brasileira. Queria que você falasse muito sobre o Sujeira Brasileira, Não, porque tem sujeira. vários manos que. Porque assim, digo isso que é o mais recente do que eu conheço, né? Que inclusive são pessoas que colam aqui, vocês já cantaram, se apresentaram aqui, são bandas que, como é mais recente, a maior parte das pessoas já seguem e conhecem também. Uhum. Não só do Sujeira Brasileira, claro, que você fale de outros grupos que você já participou. Mas queria saber muito, que é uma coisa que eu realmente não sei. Quando que foi que surgiu Sujeira Brasileira? E aí vocês falam que não é nem um grupo, né? É É uma uma banca, né? banca, Uma porque banca, é uma tem várias crew, reúne pessoas inúmeros que às manos. vezes está, às vezes não tá, que são de vários Exato. lugares e tal. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A do Sujeira Brasileira. Ó. Sujeira Brasileira. Ó, de luz que eu participei do Contrac, Constante Elevação, já é do Sujeira Brasileira, o Mundo Alternativo e o Mundo Alternativo da Rima. O Sujeira Brasileira, ele vem de uma junção de alguns mano. Alguns eles vinham dessa banca, que era o Mundo Alternativo da Rima. Basicamente, que é do Sujeira Brasileira, e que permanece até hoje e tal, faz a rima. Os mano que você conhece, né? Rod, Henrique, não, o Devasso ele não era. O Fuca, Ailton, Axel, Edinho, dentre outros. Mano, Eles, o Ailton cantava no ele Sujeira? cantava, Eu ele é bom de não sabia. rima. Gente, eu fui descobrir esses dias que o Tem o Ailton som, cantava. Porque da vez que vocês vieram cantar aqui, com aquela que eu cara, vi né, que meu pai? tinha, a marcação lá da música tinha lá o nome dele. E aí fiquei, tipo assim, eu conheço o Ailton como DJ, né? E aí eu não sabia que ele fazia Ele parte canta. do grupo. Sim, faz parte, tá ligado? Pra além do Romano Salt System, ele era MC, do Sujeira Sim. Brasileira. Sei lá, vai ter um som nosso que é o que mais bombou, teve uma repercussãozinha e tal, e algum alcance. Um dos mais comentados, que é Gerald de Bordo. O Ailton, ele canta nesse som, por exemplo. Dentre outros, tá ligado? É que eu não tô lembrado, mas ele canta, faz uma rima. É que nem parece, né, com aquela cara, você fala, mano, vai rimar com aquela cara ali. Daí uma das... Na brincadeira. O Ailton é irmãozão, você é louco. Truta, articulador cultural, Mas, Romano Salt System, ele e o Axel. sim. Mas aí, qual foi o ano, você lembra? Do Que ano. se formou mesmo o Sujeira Olha, do Brasileira? ano do Sujeira Brasileira. Olha, eu posso cometer um erro aqui, mas eu acho que foi 2000 e... Olha, eu vou colocar 2006, 2007, tá? Mas eu não lembro bem, não lembro precisamente, porque quando o Sujeira Brasileira ele já estava consolidado e já existia, aí me convidaram, Ana Frisa, vem participar de um trampo, fazer um som e tal. E é naquela parada, né? Você se apresenta com os manos aqui, outra vez ali e tal, quando você vai ver, não, na moral, já cola o Sujeira Brasileira, e seja integrante do Sujeira. Então, o nome precisamente, eu não lembro ao certo. Só que o Sujeira Brasileira, qual é a caminhada? Existia primeiro o Mundo Alternativo da Rima, que tinha as mesmas características também. Era uma banca, uma crew, que reunia diversos MCs e grupos. O Contrak, inclusive, fazia parte do Mundo Alternativo de Rima. Aí houve uma certa dispersão, as responsas da vida, né? O mano vai ter que fazer aquilo e tal e coisa, e a família, e é o trampo e tal. Com essa dispersão, com o passar do tempo, os manos do mundo alternativo, o mundo alternativo da rima começaram a pegar coleta com os manos que eram de Guarulhos, outros de Mauá, tá ligado? Zona Sul. Aí formaram o Sujeira Brasileira. O Sujeira Brasileira era basicamente a junção do mundo alternativo da rima, mais esses truta aí, que era de Guarulhos, grupos, manos MCs e grupos, que era de Guarulhos, Zona Sul, Mauá, aqui da Zona Leste de Quebrada, do qual eu não lembro bem, tá ligado? Então foi a partir dessa junção que surgiu o Sujeira Brasileira. E aí, o som mais recente que você fez foi qual? O mais recente, foi, nossa, não faz muito tempo o mais recente que eu fiz, deixa eu ver.
Não foi com Do- Fuca? Não, o mais recente, peraí, que não. Acho que faz uns 10 anos o meu som. Não. O Não, tô brincando. Não, com Fuca é um som do qual eu gravei, recentemente mesmo. Eu gravei essa semana ou semana passada? Eu acho que Não foi essa sei. semana. Eu gravei com o Fuca essa semana. Sim, a gente gravou um trampo. Tem som novo com o Fuca, tem som novo com o Henrique e tem um som novo com o Rod. Na verdade, tem 3 sons aí que estão. E já tá lançado. Não, ainda não, tá pra sair. Sabe, tá nas etapas ainda, já houve a gravação, mas é aquela parada de masterizar, mixar e fazer todo aquele tratamento, depois jogar pra rua, tá ligado? Mas Certo. são minhas últimas participações. Som com o Fucadélico, o som com o Henrique, que eu acho que eu gravei no finalzinho do ano passado, se não me falha a memória, ou esse ano. E um com o Roger que a gente tá pra gravar, que também é de um trampo do Roger que tá pra sair. O Roger, inclusive, lançou um documentário recentemente, né? Que é o 333. Até recomendo, o documentário tá monstro. É, ele Tá, deu um milhão. salve pra mim essa semana, inclusive é isso. Sujeira Brasileira já se apresentou aqui no espaço. Sigam Sujeira Brasileira. Não sei exatamente o arroba, mas a gente coloca aqui. E esse trampo do Rod, que faz parte do Sujeira Brasileira, vai exibir aqui o documentário que ele Porra, fez louco. no dia 2, 3, não, dia 2, Dia 2. dia dois de maio. Ah, É da hora. isso, então ele vai apresentar aqui. E aí, é isso. É só pra. Pega aqui, por favor. Só pra. Vou voltar um pouco. Vou sair um pouco desse. Tá Eu falando de vou dar uma pau. rebobinada. Vou sair um pouco desse assunto do hip hop e tal, dos grupos que você fez parte, pra gente voltar para esse movimento político, que eu quero que você fale algumas coisas sobre a sua perspectiva, tá? Da sua atual situação política. Porque assim, acho que foi em 2023, se não me falha a memória, que o Negrito, quer dizer, entrevistei o Negrito, a gente ainda gravou, foi lá na Ocupação Uhum. Cultural Matheus Santos, de Ermelino Matarazzo, e ele deixou um recado, né? Que o Bolsonaro na Bolsonaro ia cadeia. ser preso e tal, a cerveja já tava gelando, a gente tava esperando, isso ainda não aconteceu. E aí agora tá acontecendo essa movimentação dele, né? Tá sendo réu por tentativa de um golpe de Estado e Sim. tal. E como você tem muito conhecimento e propriedade para falar sobre isso, e a gente troca essas ideias em off, e aí agora a gente está tendo essa oportunidade de trazer para as outras pessoas escutarem, Tá. não importa se concordam ou não, Uhum. mas para as pessoas ouvirem outras opiniões de outras pessoas, ainda mais sua que tem essa vivência, esse conhecimento político. Qual que é a sua opinião, enfim, sua perspectiva em relação ao que está acontecendo agora? É o que tá acontecendo agora. Bom, Mas em relação a isso. entendo. Não, a primeira coisa seria da prisão de golpistas, né? Eu acho que verme, golpista, safado, vagabundo, pilantra, ele tem que ser preso, né? Essa é a primeira coisa. A gente defende a prisão dos golpistas, que eles sejam punidos, né? É claro que, lógico, né, que tratando-se de Bolsonaro, por exemplo, ele é um cara que ele deveria estar preso na realidade há muito tempo, né? Ele deveria estar respondendo a crimes desde há muito tempo. A gente ouve todo dia alguma coisa do tipo, ó, ele vai ser preso amanhã, ele vai ser preso a qualquer momento. Não, agora ele já está preso. Não, agora a prisão, nossa, ela vai ser agora, nesse exato momento. Mas até o momento ele está livre, né? E fazendo as suas manifestações e tal. Teve uma recentemente, agora na Paulista, né? Pedindo anistia, não sei se vocês viram e tal. Falando que a anistia, aí sempre com aquela ideia, né? Anistia é passar uma borracha, pacificar o país, é acabar com a polarização, dentre outras coisas, né? Mas você não pode ter anistia para criminoso, não. Essa é a primeira coisa. Mas deveria estar preso e respondendo por muito mais crimes, inclusive. Não só por tentativa de golpe de Estado, no qual, sobre essa parada, as provas, mano, robustas, né? Você imagina a conexão ali com acampamentos na frente de quartel, documento sobre GLO, tá ligado? Participação de militares do alto escalão, Kings Pretos, né, que é uma força especial do exército, com plano para matar.
Lula, Alexandre de Moraes, mataram o Geraldo Alckmin e tal. Então, no que diz respeito ao golpe, isso aí ele tá muito nítido, tá ligado? Então ele deveria estar preso. Preso há muito tempo. A treta, qual que é? Tipo, se tratando não só do Bolsonaro, mas daquela coisa que é extrema-direita e tal, que eu acho, é que essa luta, essa campanha sem anistia para golpista, ela não pode se dar somente dentro de uma perspectiva judiciária, vamos colocar dessa maneira. Como se fosse só uma questão do judiciário e do STF para a prisão do Bolsonaro, e inclusive para a luta contra a extrema-direita, tá ligado? Eu acho que, primeiro, esses movimentos contra a anistia e pela prisão de golpistas, ela tinha que ser articulada com aquilo que são demandas muito necessárias para o povo aqui e agora, né? Então, por exemplo, você tem as lutas pelo fim da escala 6 por 1, para que o trabalhador ele possa ter vida, para que o trabalhador ele possa ter tempo livre, para que ele possa ter algum tipo de dignidade, uma luta mais do que justa e do qual ela conta com e uma bandeira que foi muito bem acolhida, que tem um respaldo. Você vê que ela tem potencialidade para se massificar e gerar grandes mobilizações. Os movimentos contra os golpistas deveriam estar articulados a isso, por exemplo. Você teve uma greve importante agora dos motoca, dos motoboy, o Sim. break dos APs e tal. Um movimento importante também por ampliação de direitos, reconhecimento de vínculos de trabalho. Movimento do qual não estão pedindo nada demais, a não ser um trabalho em condições mais dignas, Justas, né? justas e numa melhor remuneração. A luta pela punição de golpistas, ela tinha que estar associada a isso. Eu digo porque, para que a gente possa enfrentar o golpismo, a extrema-direita, não tem como a gente só fazer uma defesa daquilo que seria a democracia, mas em termos abstratos, não? Não, porque a democracia, as instituições, dentre outras coisas. Mas não, é necessário também enfrentar aquilo que é a agenda econômica do golpismo. O que é a agenda econômica do golpismo? Aí, lamentavelmente, né? Por exemplo, aquilo que o governo recentemente ele acabou de estabelecer, chamado teto de gastos, que é uma política meio que do Paulo Guedes. Você estrangular aquilo que seriam os gastos sociais, o gasto para infraestrutura, os gastos para geração de emprego, gastos para saúde, para educação, para cultura, para ciência e tecnologia, para preservação do meio ambiente, né? E esse é que é o problema. Você não consegue fazer um combate eficaz à extrema-direita sem combater a sua agenda econômica, né? E o problema é que melhorou um pouquinho uma ou outra coisa, a gente pode até considerar, só que na essência, a agenda da extrema-direita, a agenda do Paulo Guedes, ela permanece, né? Então é um problema, porque disso você precisa de movimentos de rua, você precisa dialogar com o povo e trocar uma ideia. E não dá pra gente trocar uma ideia com o povo só chegando e falando, ó, meu truta, vai ter que defender a democracia e tal. Porque ele vai olhar assim, ele vai olhar pra democracia, ele vai olhar para as instituições, ele vai falar, mano, na moral, isso não tem nada a ver comigo. Não há nada nessa democracia do qual eu tenha que defender, né? Não há nada disso que me diga respeito. E aí você acaba não fazendo essa conexão, né, daquilo que é o golpismo e o ataque às condições de vida do trabalhador. A agenda do golpismo é a agenda do Milei, por exemplo, que acabou de jogar, que vem jogando acho que mais de 50% do povo argentino abaixo da linha da pobreza, com destruição de serviço público, perseguição ao funcionário público, ataque à aposentadoria, ataque a salário, muito desemprego. Essa é a agenda econômica do golpismo, né? Então, para além do judiciário, o golpismo ele precisa ser enfrentado nas ruas, né? E a partir de demandas, de bandeiras, de pautas e de lutas que tem a ver com o povo da periferia, né? Com o povo trabalhador e tal. Sim, mas aí é isso. Às vezes a própria periferia, os próprios moradores vai contra um pouco a tudo isso que você tá falando, saca? Tanto que a gente tem um percentual bem grande da própria Sim. periferia que é super a favor do Ah, Bolsonaro. sim, tem uma parte considerável. E aí a gente entra num embate muito difícil pra tentar combater algumas coisas, tá ligado? Sim, verdade. Então, você acha que, tipo assim, eu digo mais na perspectiva atual da qual a gente vive aqui na periferia, na quebrada, Hum. saca? Então, na perspectiva atual da periferia e da quebrada. Sei lá, na realidade, por exemplo, no Brasil hoje, você tem mais ou menos aproximadamente 30% dos brasileiros eles se identificam com a extrema-direita. Apoiam a extrema-direita, de algum modo, tendem a votar na extrema-direita, assim, por exemplo. Aí você tem do outro lado 30%, de 30 a 40%, que se identificam e tendem a votar na esquerda.
são antibolsonaristas, são contra a extrema-direita e tal. E você tem cerca de 30 a 40% da população que ela vota de acordo ali com. Ó, eu fui no supermercado, o preço do café, ele tá caro ou tá barato? Os custos de vida e o aluguel, a minha vida, ela tá melhorando ou ela tá piorando? Sim. Em quem eu devo votar? Nossa, e meu emprego, tá bom ou tá ruim? Essa que é a treta. E a treta é que o embate ideológico, ele se dá a partir dessas necessidades concretas, né? Da necessidade de moradia, e aí tem que trocar uma ideia, com os interesses dos quais a gente tem que enfrentar para que o povo ele possa ter direito à moradia digna, por exemplo, um programa de moradia popular. Por exemplo, quem são os inimigos da luta contra a escala do 6 por 1, que é uma luta que dá para encampar. É uma luta de tanta ressonância, de tanto impacto que você teve até parlamentar de extrema direita, bolsonarista, e tava falando, não, mas é realmente uma bandeira justa e tal. Porque eles sabem, tá ligado? Que tipo, são bandeiras dos pais, a partir do momento que eles se colocam contra, eles se colocam contra, inclusive, uma parte do seu eleitorado, tá ligado? Então ele se dá a partir disso, né? Daquilo que são as necessidades da realidade, das necessidades do povo, suas necessidades mais sentidas, né? Sem isso, não tem um combate efetivo contra a extrema-direita. O terreno da extrema-direita é o terreno da terra arrasada, né? Aí, a partir do momento que você não atende às necessidades do povo trabalhador, você não amplia direitos, você não melhora salário, você não melhora as condições de emprego, realmente, né? Aí o bolsonarismo, ele deita e rola. Esse é que é o problema. Então, a partir do momento que a gente tem um governo que deveria ser progressivo, a gente fez o L, né? Nas eleições. Então, deveria ser um governo progressivo. Deveria ser o governo lá da picanha e da cerveja, né? Como era o slogan, o lema. Mas convenhamos, né? Não tá tendo nem picanha e não tá tendo nem Não, cerveja. tá tendo nem ovo, gente. Exatamente, esse O é que é o ovo problema. tá caro pra caramba. Então, esses são os Entendeu? impactos diretos, né? O ovo tá o valor da picanha. Sim, Então é exato. difícil. Aí o povo acaba votando em farsantes, né? Mas farsantes que se colocam, ó, eu sou contra o sistema. Eu sou contra o responsável, o responsável pela elevação, pelo aumento do ovo. Eu sou contra o sistema, porque eu estou ali contra o STF, que é o que atrapalha o país. Eu sou contra o sistema, porque eu tenho problemas lá com a Rede Globo e tal. Eu sou contra o sistema, porque eu sou contra os corruptos e tal. Quer dizer que é o problema, é cenário de terra arrasada. A partir do momento em que você não mostra o caminho, uma alternativa, que vá de encontro com as necessidades do povo, trabalhador e da periferia, a extrema-direita ela acaba fazendo a festa. Que é o que vem ocorrendo, não só no Brasil, né? Mas em todo mundo, né? Você pegar na Hungria, você pegar nos Estados Unidos, né? O próprio Trump, na Argentina com o Milei, El Salvador com o Bukele, se eu não me engano o nome, que está transformando lá El Salvador numa enorme colônia penal para receber prisioneiros, inclusive dos Estados Unidos e tal. Esse é que é o problema. Essa que é a É, questão. gente. Tom, Aulas, não, não aulas, é, não é. aulas, aulas. Troca de impressões. Estamos Exato. trocando. Você tem Instagram agora, né, Frisa? Agora eu tenho. Você vai começar a movimentar essa rede social? Ah, já é movimentado. Eu posto um ou outro store, uma outra coisinha e tal. Mas tá lá, é uma rede social, tá ligado? Sempre sobre E não tá escondido nem camuflado. Tá lá, Frisa. É Frisa, né? Eu não lembro se tá Frisa camuflado. SBR. Frisa SBR. Sigam Frisa SBR. Essa pessoa estará lá agora na rede social porque fez recentemente para falar sobre várias Aí, coisas para frente que você tem muito o que falar. Gigi. Mas aí, é, fazendo um recorte aqui, no livro que a gente fez, que é o livro, né, do Panelart, que é Comida, Memória, Afeto e Identidade, que já foi lançado em junho do ano passado, ou retrasado, já não lembro mais também, tô com a cabeça Faz uns 2 anos, né? 2 anos? retrasado, 2 anos. né? Junho do ano retrasado, que foi muitas coisas, muitas inaugurações que lançou esses tempos aí. Ele foi uma das pessoas que fez uma poesia no nosso livro, que para quem não conhece, por favor, vai conhecer agora, mas adquira o livro para conhecer, porque tem outras poesias de outros artistas que é da cultura aqui também, da Quebrada, aqui também da Zona Leste, né? Então o livro é composto por receitas nossas do coletivo Panelarte, receitas autorais de aproveitamento integral dos alimentos, né? Que a gente aborda esse tema, que não é veganismo, não é vegetariano, não é carne, nada disso. É o aproveitamento integral, que é trabalhar com as cascas, e paralelo a isso, a gente chamou artistas da Quebrada para compor
poesias e ilustrações o que significa para eles a comida, né, o alimento em si. E aí a gente chamou o Frisa, já sabendo de todo esse conhecimento dele, essa vivência, né, por ser compositor e tal. E aí ele escreveu uma poesia que na realidade é uma letra de rap. É, um rap. É uma Já, po poesia, um rap. Um já rap que é pode, poesia. já pode ir pegando aí seu telefoninho, que se chama Pai Nosso. E vários artistas falaram sobre o alimento de várias formas, né? Porque o alimento leva a gente para vários lugares. Alguns levaram para uma forma afetuosa, né? Aquela memória, aquela recordação da infância, do pai, da mãe. Pai é difícil, né? Mas mais da mãe, da avó, né? Aquela memória afetiva do alimento. E algumas pessoas levaram mais pelo lado político, lado revoltante, porque o alimento ele pode trazer tanto felicidade como muita tristeza pra gente, né? Infelizmente, porque a gente vive num mundo que existe milhares de pessoas que ainda morrem de fome. E aí ele fez uma poesia, que na realidade é uma letra de rap, Quer que eu canto, e chave? aí eu quero que você cante. Vamos cantar. Quero que você cante, pra depois você falar sobre isso. Demorou. Eu vou precisar de um microfone imaginário, porque sabe como é que é, né? Rap e tal. Microfone. Pão Nosso, o nome do som, saiu no livro ali lançado. E mostra satisfação aí pelo convite. Pera aí, só vou colocar aqui na parte que eu não decorei até hoje. Já era. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, santificado seja o vosso nome. Josué de Castro, a geografia continua sendo da fome. Poeta Solano, Trindade até hoje escuta o apito daquele trem. A fome é uma ordem e tem até mapa do drama que aponta 2014 saímos. Dizem que votamos quando o Brasil entrou por um mapa do fascismo. Calma, companheiro, é sem cinismo, a realidade dói. É tipo quando chamaram os mineiros de heróis na base da trilha sonora de Agroboys. A grande fazenda do mundo vital, pra todos nós dizem. É tech pop, tudo podem. E passem o mais longe possível da máquina de exportar. Jagunço 4.0 se mantém no posto. Mantenha-se no seu lugar nessa fila do osso sob o risco de um novo Eldorado dos Carajás. Alardear o recorde, comemorar a safra. Agrobusiness é mata queimada, terra roubada, tortura, massacre da polícia numa emboscada e não esquecemos de Corumbiara. Eles são caques, tem porte. Abater camponês pobre para ele já é esporte. Pequena agricultora é custo Brasil, no final das contas não cabe na conta. Ele não é uma commodity. É morte e vida, severina um pouco de cada dia. História genocida, é matadeira de canudos. Não é largo nem fundo. Essa cova medida é a parte que te cabe nesse latifúndio. E se o assunto é veneno, são escola, são soja, no lugar da natureza do indígena quilombola. E a sola, do campo para a cidade, do agromotor, indústria, riqueza, regime agrogospel, fundamentalista, militar do Brasil, o que se sabe? 124,5 milhões sobre insegurança alimentar, leve, moderada, grave. 31,4 milhões. Grave, é só grave. Mas o lucro exorbitante está garantido, então está suave e sem pânico. Enquanto um grande fazendeiro interdita uma rodovia num desfile golpista. É o agro tech pop. Só o golpismo que é orgânico. Errei pra caramba, mas tudo. Tá tudo bem, tá Eu me tudo arrisquei de bem. falar, não, essa letra tá decorada, ela tá. Mano, tá gravada ali, eu não tenho como errar, mas você viu, né? Não, mas é isso. Isso aí vai virar uma música, não vai? Em breve. Pretendo, tomara. Gostaria Você que falou virasse. que ela tá interminada, então você vai terminar. Ah, sim, tinha Fazer. que fazer um refrãozinho, alguma coisa do tipo, tal. Mas ela tá quase concluída, né? Faltaria um refrão, alguma coisa, pensar numa instrumental, a velocidade, mas Eu vou ver se é possível a gente é uma meta, é um colocar. objetivo, né? Vou ver se é possível a gente colocar essa poesia que, putz, né, todas foram, vou falar, importantes pra caramba, assim, no livro, mas também foi uma das que mais me pegou, assim, né? E aí essa poesia sua aborda problemáticas, né?
sociais, assim, ambientais, relacionadas ao agronegócio, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre esse texto seu. Ah, entendo. Esse texto, quando você me convidou para fazer esse trampo, Bia, a gente estava sob o período do pós-pandemia, né? Quase que imediato e tal. É. Aí nesse período do pós-pandemia, quase que imediato, e quando você me convidou para fazer esse trampo, quais eram as manchetes, né? Nesse período. As manchetes, por exemplo, eram da fila do osso, que o brasileiro estava sem, não conseguia fila do osso, por exemplo, sobre o governo Bolsonaro, né? Do qual o alimento hoje está caro, com o Bolsonaro, tipo, você tinha aumento quase que diariamente e tal. Era algo terrível, principalmente nesse período pós-pandemia. E não só, né? Você via ali nas manchetes ali, fila do urso, nas manchetes que o Brasil ele tinha acabado de voltar para o mapa da fome, sob o governo Bolsonaro, barra Paulo Guedes, barra militares, e no seu entorno, e até com seus trutas, você via que o bagulho tava louco, né? Que, tipo, por exemplo, sei lá, você participava de alguma atividade que entregava cesta básica. Numa quebrada ali, por exemplo, que era o Terra Prometida, aí só de ver as imagens, alguém ligava, oi, Frisa, tal, essa cesta básica, como é que faz? Tô no veneno e tal, tá embaçado. Então foi algo generalizado, né? Em um cenário de muito desalento, de aumento da fome e a volta do Brasil para o mapa da fome, dentre outras coisas. E aí foi quando você me convidou, né, para fazer esse trampo e tal. Então, quando você me convidou, eu tentei meio que pegar esse laço histórico, né? Que a história da fome do Brasil, ela é a história daquilo que é o latifúndio, né? Que hoje ele tem um nome sofisticado, um nome chique, um nome bonito, né? Hoje chamam de agronegócio. Mas a história do agronegócio nada mais é do que a história do latifúndio, de uma estrutura fundiária de enorme concentração. É a história de mais de 60%, quase 60% das terras agriculturáveis no Brasil na mão de cerca de 300 proprietários, grupos econômicos e empresas, né? E de todo o modelo agrário, que ele não está voltado para alimentar o povo brasileiro, mas ele está voltado para produzir commodities. Ele está voltado, e toda a sua dinâmica, voltada para as grandes metrópoles. Está voltado para um modelo de agroexportação, né? Em que o alimento ele vira mercadoria e daquilo que se produz, inclusive, não é nem alimento, né? É soja, é milho, não é? Dentre outras coisas. E que está na raiz, né? Tá na raiz e na fonte, né? De muita desigualdade, de muita exploração, de muita violência muita violência no campo, seja contra pequenos agricultores, né? Seja contra ribeirinhas, contra populações tradicionais, contra quilombolas, contra indígenas, né? Uma violência ali cotidiana que tem na sua matriz, na sua raiz, aquilo que é o latifúndio. Então foi mais ou menos a partir disso, né? Aí eu tentei narrar e colocar ali na poesia aquilo que, por exemplo, foi o Massacre de Eldorado dos Carajás, né? Que foi no mês de abril, inclusive, que marca algumas ações, algumas manifestações do MST, que é o Abril Vermelho, né? Eles fazem algumas ocupações, né? Bloqueios de estrada, dentre outras atividades para lembrar da importância daquilo que seria a reforma agrária, né? Que seria a democratização da terra. Mas eu tento trazer esse processo histórico, né, de um Brasil, você pega ali o Brasil colônia, você pega o Brasil ali da chegada dos portugueses, que aí você pega aquilo que foi as capitanias hereditárias, Seis Marias, leis de terras e uma estrutura fundiária que não mudou, né, porque o Brasil ele seria um país que não rompe com o seu passado, e o seu passado ele está presente constantemente e nos assolando, né? Uma das formas dessas mazelas do povo brasileiro, do povo trabalhador, em especial o povo do campo, é o latifúndio, né? Você vem estudado sobre essas coisas faz um tempo, né? Não, aí a gente, a gente costuma acompanhar aquilo que são as elaborações dos movimentos do campo, né? Seja o MST, que é um movimento muito importante, que agora vai realizar o Abril Vermelho, seja até mesmo na história daquilo que foi as ligas camponesas, seja a luta dos povos indígenas que agora estão organizando ali o Terra Livre, da luta contra o marco temporal, não é? E daquilo que são a luta dos pequenos agricultores, daquilo que é
a chamada agricultura familiar, né? Aquilo que é a luta, por exemplo, de aproximadamente 5 milhões de famílias que nesse momento elas estão sem terra para plantar, em espera de reforma agrária, né? Em beira de estrada, em barraca de lona, né? Sim. Você fez uma música em relação ao meio ambiente com o Fuca? Com o Fuca, assim, é que essas questões elas estão conectadas, inclusive, né? Você pegar no Brasil, por exemplo, quem que é o maior inimigo dos biomas, o maior inimigo da floresta em pé, o maior inimigo dos rios, chama-se agronegócio, né? E a expansão daquilo que chamam de fronteira agrícola, né? E o Fuca, ele tinha me chamado para fazer um som que era mais ou menos os impactos das alterações, das mudanças climáticas na vida e no dia a dia, e como que a gente troca ideia e as impressões. Aquilo que, inclusive, seria uma espécie de negacionismo climático, né? Você tem todo o movimento, inclusive, para negar que existem essas alterações, que você tem um aquecimento lá da temperatura dos oceanos, que, de acordo com os cientistas, a gente está muito próximo daquilo que seria a meia-noite histórica da humanidade, né? A gente entraria num ponto em que essa devastação ambiental e essas alterações elas se tornariam irreversíveis, né? Então a gente explora mais ou menos esse tema, né? Qual que é o nome da música? O nome da música tem que perguntar pro Fuca, eu não sei. Não sabe? Eu não sei, É, foi uma gente. participação, eu não O sei nome da mesmo. música vamos perguntar para o Fuca e colocar aqui, porque não sabemos, eu também Eu não não sei, sei, desculpa, eu não, eu não também não sei. sei. Mas depois eu passo para Não vocês aí. sei, não E lembro. o Caruso participa também. O caroço, sério? Que legal. Sim. Não sabia Sim, que aí o o caroço Caruso fala participava. de quando teve uma enchente na quebrada dele e tal. Ele é de Baianazes, né? Então, temas correlacionados, tá ligado? E aquelas músicas que as meninas estão participando? Marisa, Pamela, não lançaram ainda? Vai lançar? É Ainda do não. grupo? Ainda dá pra ser lançado. É do Sujeira É Brasileira, do né? Sujeira Sim, é Brasileira? trampo com Rocha, trampo com Fuca, trampo com o Henrique, tá ligado? Mas tá pra ser lançado ainda. Foi gravado, né? Recentemente, aí sabe, né? Tem todas as etapas, todos os processos, mas não demorará, esses sons Então estarão lá. tem trabalhos do Sujeira Brasileira novos que vão ser lançados Ah, recentemente, sim. agora, Sim, sim. pra frente. Ah, o Sujeira Brasileiro, ele é muito produtivo, né? Tá sempre lançando trampo, sempre. Fuga dá pra lançar o trampo, acabou que saiu esse documentário do Roger. Aí tem trampo, que é o nosso mano ali, o Devasto. De Mauá, tá lançando um trampo também. O Henrique também tá gravando, tá pra lançar um trampo e tal. Certo. No que diz respeito a isso, nossa, os caras é a milhão. Toda hora eles estão lançando alguma coisa, tá ligado? Então, logo, logo tem trampo aí de sujeira brasileira na rua. Da hora. É isso. Gente, nem comemos. Ainda não. Porque a pessoa nervosa que fala pouco pra caramba, não comeu nada. Come alguma coisa, Frisa, pelo amor Ó, de esse aqui é o Deus. bolinho de chuva? Cadê? Não, cadê o Ah, bolinho de não tem? chuva? Não, Não, mas eu não vou pegar. veio ainda? Vai vir. Não, eu vou pegar Vai esse bolinho aqui vir. que tá. Nossa, ele tá me chamando. Esse é o dadinho de tapioca. Nossa, muito convidativo. Come o dadinho de tapioca. E aí a gente vai chegar nos Mas finalmente. finalmente. E aí a gente vai comer depois. Mas eu vou comer também porque eu tô com uma fome do caramba. Nossa, maravilhoso. Hum, Esse aqui é você que fez ou a Rafa? A Rafa, Rafa, parabéns a aí, Rafa, Rafa. você é da hora, nossa. Rafa faz tudo. Inclusive é Muito bom. aniversário dela e a gente tá sempre gravando ou trabalhando ou fazendo alguma coisa no aniversário dela. Parabéns, amiga. Sensacional. Hum. Eu tava esperando vocês comer pra trazer essa É, influência. então. Aí, ó, o bolinho de chuva. Gente, a história do bolinho de chuva é o seguinte. Por perto de você. Primeira vez que a gente tinha marcado pra poder gravar, eu perguntei o que que ele queria comer e tal, esperando qualquer outra coisa. E aí você nem lembra, porque eu conversei com você hoje. Você Bolinho de falou chuva. que, puta, mano, eu queria muito comer um bolinho de chuva. E aí passou, acho que tipo um ano que a gente não conseguiu gravar e foi gravar agora. Eu lembrei do bolinho de chuva, fizemos o bolinho de chuva. Não, que bom que você lembrou, adoro. Gosto muito. Bolinho de chuva, espetacular. E aí é Espetacular. isso. Só pra gente, né, finalizar, que a gente já, tipo, meio que passou do tempo. Falei pra você que Eu passava só quero, rápido. ó, só antes de fechar, Bia, antes de fechar, Ah, eu só queria falar um pouco sobre esse país aqui, ó. fala, Esse país aqui. fala, agora é a hora. Palestina. Eu tentarei ser breve, tá ligado? Esse povo aqui, ó,
Ele foi expulso das suas terras em 1948, naquilo que ficou conhecido como Nakba, né? A catástrofe. E com toda uma articulação do Império Britânico, mandato britânico, né? Começou a levar estrangeiros, né? Que seriam euro-judeus de uma determinada ideologia chamada sionismo, que a gente pode colocar que essa ideologia, ela é meio que prima irmã, ela é prima, perdão, ela tem um parentesco com as ideologias que compuseram os regimes mais nefastos da história da humanidade. Então a gente pode comparar com aquilo que foi o regime do apartheid na África do Sul, a gente pode comparar com aquilo, inclusive, que foi o nazismo contra os próprios judeus, né? Nos anos 30 e durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse povo ele foi expulso das suas terras em 1948, na Nakba, e desde então, Israel, um estado chamado Israel, ele vem ora gradativamente e aos poucos, ora de maneira abrupta, se apoderando e anexando terras desse povo, que é o povo palestino. A tal ponto em que eles vivem uma vida do qual eles não possuem, o povo palestino não possui direito democrático nas suas próprias terras, terras ocupadas por Israel, porque Israel, além de um estado colonialista, ele é um estado étnico, de supremacia racial, do qual apenas uma etnia ali possui os direitos, né? Que seriam os euro-judeus, os sionistas, e o povo ali que é originário, é um povo que a gente pode classificar inclusive como indígena, né? Que é um povo nativo, que se encontrava ali antes da chegada do colonizador. Esse povo ele não tem direito democrático, ele não tem direito civil, ele não tem direito a controlar sua água, ele não tem direito a controlar seu fornecimento de energia, ele não tem sequer o direito de ir e vir. Vou imaginar que você é uma Palestina, por exemplo. Você se encontra num território ocupado, e esses territórios ocupados eles são todos fragmentados. Aí o seu pai ele mora, por exemplo, ali perto da Praça do Forró. Se isso aqui fosse a Palestina, era bem capaz que você nunca visse o seu pai na sua vida, porque as estradas que conectam uma região para outra, eles também são controladas por esse estado genocida, racista, supremacista e colonialista chamado Israel, tá? Então, hoje a gente encontra numa situação, eu acho que todo mundo acompanha, chegam algumas notícias, mas é bom que se diga. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, só em termos de comparação, só para que a gente possa ter uma ideia. O Brasil, na sua violência cotidiana, na violência do Estado, na violência daquilo que é uma segurança pública genocida, ele mata mais ou menos um menor de idade por semana. Uma criança por semana. Isso no Brasil. Aí só para que a gente possa ter uma ideia de proporção, Israel mata uma criança palestina por hora. Nesse exato momento que a gente está conversando, Israel matou uma criança palestina. Ah, mas mata por bombas e por mísseis. Não, mata das maneiras mais brutais, das maneiras mais horrendas, de maneiras dos quais foge da nossa imaginação. A gente não consegue imaginar tamanha perversidade. E está registrado, porque o povo palestino, ele está registrando o seu sofrimento, o seu calvário e o seu vale de lágrimas, né? Por isso que se diz que é um genocídio que está ocorrendo agora, é um genocídio televisionado da história moderna. Então a gente vai encontrar, por exemplo, criança palestina morta com um tiro na cabeça, morta com um tiro nas costas, morta por bomba, morta sendo feita de isca pelas tropas de Israel. Ah, como é que faz uma criança de isca? O Estado de Israel, a partir de sniper, ou seja, um drone assassino, vai lá e dá um tiro numa parte não letal de uma criança palestina, obviamente ela cai, né? E ela cai, ela vai começar a pedir socorro e tal. Aí os populares ali, né, o povo palestino vai começar a se aproximar da criança para ver o que está acontecendo. Aí vai ver a criança, lógico que na primeira reação é de desespero, porque o hospital, o mais próximo, foi bombardeado por Israel. O outro, ele está sitiado, não é possível que você chegue naquele hospital porque ele é ocupado por Israel. Ambulância não tem, porque Israel, ele mata de maneira deliberada profissionais de saúde, mata enfermeiro, mata socorrista, como acabou de matar 15 agora que foram encontrados em vala comum. Socorristas, enfermeiros. Aí a criança está caída ali, quando se reúnem populares, e dentre esses populares também crianças, Israel vai lá e joga uma bomba em todo mundo. É isso que é o Estado de Israel. Estado de Israel que acabou de pegar o cara que é o vice-diretor de um documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário, se eu não me engano é o Sem Chão, e que acabou de ser espancado por colonos israelenses. Depois de ser espancado por colonos israelenses, quando ele foi colocado numa ambulância, o exército de Israel foi lá e tirou ele da ambulância e levou para uma prisão. Isso é o Estado de Israel. O Estado de Israel, ele mata profissionais de saúde sem precedentes na história. Se você fazer a comparação, por exemplo, de profissionais de saúde que morreram na Segunda Guerra Mundial, Israel ele já ultrapassou esses números.
Se você pegar, por exemplo, a morte de jornalistas, na Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 78 jornalistas. Israel já matou mais de 200 jornalistas, de maneira deliberada, de maneira proposital, no processo de limpeza étnica que está ocorrendo agora, nesse exato momento, tá? Então eu só peço que todo mundo que está assistindo aí e tal, acompanhe algumas páginas do tipo da FEPAL, que é a Federação Árabe e Palestina do Brasil, que acompanha alguns companheiros do tipo Salem Nasser, Reginaldo Nasser, Soraya, Breno Altman, José Arbex, e que acompanham as páginas de Comitê de Defesa do Povo Palestino, tá? Porque a gente está vendo um genocídio, a gente está vendo um processo... Eu falei limpeza étnica, mas já não dá nem para falar isso, já se tornou extermínio étnico, já se tornou o holocausto do povo palestino, que a gente está assistindo agora, nesse exato momento, tá? Então, só queria mandar esse salve e viva o povo palestino, Palestina livre, Palestina livre, da gente. terra, do mar, do rio ao mar. É isso, gente. Eu acho que eu nem tenho mais o que falar. Mas sigam Frisa SBR, Sujeira Brasileira, novos sons vão surgir. Conheçam essa pessoa maravilhosa, magnífica, que eu tenho o privilégio de ter na minha vida, como todas as outras pessoas que já passaram aqui, que tem muito conhecimento, muito embasamento para falar sobre coisas importantes que a gente precisa trazer para nossa comunidade, para nossa periferia, para quebrada onde a gente convive, nasce, para que a gente se atente, tenha informação, né? Então, o programa ele traz traz o entretenimento, traz a informação junto, e é uma coisa que a gente só consegue continuar também com, mano, a ajuda do povo, cara. Exatamente. Entendeu? Assim como o espaço também tá aberto com várias propostas, não só como eventos, a gente lançou agora recentemente para esse mês oficinas que estão abertas para serem inscritas, né? Cursos de inglês, cursos de costura, cursos que são pagos, mas a preço, tipo, a baixo custo, né? De menos de R$20, oficinas gratuitas também, e essas coisas só funcionam, essas pessoas só podem participar disso daqui, as pessoas só podem vir falar, pessoas da nossa comunidade, da região da onde a gente mora, essas vivências, essas oficinas, esses eventos, essas propostas, só podem acontecer se a gente tiver essa força, esse fortalecimento das pessoas para querer se alimentar disso, cara. Né? Se informar disso, de assistir, de vir aqui, de conhecer. E é isso. Mais algum recado? Viva a luta do povo palestino, Palestina livre, do rio ao mar, contra a escala 6x1 que é desumana e sem anistia pra vagabundo golpista, safado prisão, pra golpista pilantra. O difícil é continuar e seguir no amanhecer. Não podemos fraquejar. Se junto temos o poder, raízes não vão arrancar e da terra vamos renascer. Poder para o povo pobre. O difícil é continuar e seguir no amanhecer. Não podemos fraquejar. Se junto temos o poder, raízes não vão arrancar e da terra vamos renascer. Poder para o povo pobre. Em um lugar bem distante já foi batido o martelo. Decisões são tomadas sem ouvir os nossos critérios. Pessoas são arrancadas e não existe opção. De dentro de suas casas extraindo seu coração. O talismã é nosso gueto, morada, uma moleta. É só um pedaço de terra, mas eu exijo respeito. O suor que escorre, mas a esperança não morre. Bandidos engravatados com assinatura. Permaneço nas streets, nessa grande city. Lei dos homens não é pra pobre, é só para elite. Vários anos de trabalho, conquistar seu terreno. Nada é seu, nada é meu quando se é peixe pequeno. Enchentes são causadas pela sua auditoria. Fechou suas comportas, tem que aguentar vários dias. Consolo de pobre é power soco, lutar em protesto. Borrachadas coronhadas.